Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula, Victor Reuter aqui, e hoje eu estou trazendo um tutorial aí atendendo a pedidos, né? Eu recebi várias pessoas me pedindo um tutorial de como fazer esse tipo de material aqui. Estou até com uma imagem de referência aqui aberta, né? Que é uma cortina, esse estilo de cortina vazado aí, como se fosse uma tela, né? Eu até já tenho aí um tutorial de cortina, tanto aqui no canal quanto no Instagram. Vou até deixar o link aqui na descrição, caso você ainda não tenha assistido. E vou te dar umas dicas aí nessa aula de como fazer esse material aqui para atender o pedido de vocês, tá? Lembrando também um recado rapidinho antes da gente começar, que se você estiver assistindo esse vídeo aí antes do dia 26, ainda dá tempo de você se cadastrar na Semana Know-How 3.0, tá? A Semana Know-How nada mais é do que o meu evento aí 100% online e 100% gratuito, onde eu te ensino em 3 aulas como criar uma imagem realista usando o SketchUp e o V-Ray, tá? Não só um render realista, mas rola também várias dicas aí com relação à produtividade, sacadas aí até mesmo com relação ao mercado de trabalho. Então, se você ainda não se cadastrou, aproveite que ainda dá tempo. Inclusive, se você der uma olhadinha lá no meu Instagram, @VictorReuter3D aí nos destaques, né, na seção de alunos, você vai ver aí vários resultados de quem já participou dos eventos anteriores. Então, realmente, quem vai aí do início ao fim consegue atingir resultados aí de qualidade. Bom, vou começar aqui já dando uma dica para vocês de um site aí bem legal. Sempre quando vocês quiserem pesquisar uma textura, né, enfim, coisas do tipo, eu recomendo esse site aqui, que é esse 3dassets.one aqui, tá? Eu vou deixar ele também na descrição do vídeo, e aqui você pesquisa em inglês pelo tipo de material que você quiser. No caso aqui eu vou pesquisar fabric, que seria tecido, né? E esse site aqui, o que ele faz basicamente é pesquisar para você em várias fontes aí, né, de texturas. Por exemplo, a gente tem sites que são bem conhecidos como CC Textures, a gente tem o Texture Rave, enfim, HDR Rave. Então esse site aqui ele serve para muita coisa. Depois você dá uma olhadinha nele aí com calma também. Mas pesquisando aqui por Fabric, ele encontrou várias texturas aí, materiais PBR, tá? Se você não sabe o que é um material, o que são texturas PBR, basicamente são materiais aí que já vem com todos os mapas aí prontos, né, para você poder aplicar ali no V-Ray e chegar no resultado. E eu vou tentar encontrar alguns materiais aqui que tenham um aspecto que eu quero. Então, por exemplo, eu já vi vários aqui pesquisando por Fabric que eu poderia usar para chegar naquele resultado. Então, vou ir abrindo aqui em novas abas, ó. Por exemplo, esse aqui eu já vejo que ele tem um tecido vazado, né? Esse aqui também. Porque na realidade o que vai mandar muito nesse efeito aí vai ser o mapa de opacidade, tá? Que eu já vou te mostrar lá como usar. Então vou ir abrindo aqui em novas abas, ó, por exemplo, aqui também tem, aqui também. Vou abrir todos os que eu encontrar aqui e já volto. Bom, então dos que eu encontrei aqui, a gente tem esse aqui, que ele tem esse tipo de furo, né? Basta descer aqui e clicar aqui para baixar todos os mapas, ó. E aqui explorando os mapas, ele abriu o Drive. Eu vou dar uma olhadinha aqui. O que a gente precisa basicamente é uma textura desse tipo aqui, tá? Preta e branca, para a gente poder usar lá na opacidade do V-Ray. Você tem aqui também o Normal, mas eu vou tentar criar um material só usando a textura preta e branca, porque se a gente fizer isso aqui, você vai conseguir fazer com outros mapas aí também. Você pode, por exemplo, pesquisar no Google, né? Tela textura, por exemplo, ó, e aí todos esses mapas preto e branco aqui que você encontrar vão te dar efeitos diferentes aí no teu material, tá bom? Então vou salvar essa imagem aqui. E a primeira coisa que eu recomendo, né, que você faça quando você for usar um mapa de opacidade, que é esse mapa para fazer o recorte ali na geometria, é que você tome cuidado, tá, com a escala de branco e preto. Então, como eu já vejo que essa textura aqui, por exemplo, ela tem escalas de cinza, o que eu vou fazer é abrir ela no Photoshop e eu vou fazer o procedimento aqui que a gente pode chamar de normalizar essa textura, tá? Então, para normalizar ela, vamos adicionar aqui uma camada de níveis. E aí, o que você vai fazer? Observando o gráfico aqui de níveis, tá? Você pode fazer tanto por aqui, quanto também pelo imagem, ajuste níveis. O que eu vou fazer é puxar esse ponto aqui, ó, para o limite aqui dessa curva, tá? Então agora o que eu fiz? Eu trouxe os brancos
para o branco máximo aqui. Então, dessa forma, eu consigo, se quiser até, enfim, manipular um pouco também essa barrinha aqui para ter mais contraste. Temos essa barrinha do meio aqui também, mas o que você precisa é normalizar essa textura, deixando o que é branco ali mais branco. E agora eu vou salvar essa versão aqui. Bom, eu gosto sempre de salvar minhas texturas aí como PNG, tá? Porque tem um pouquinho mais de qualidade. Então vou clicar aqui em salvar. E agora vamos abrir aqui um arquivo do V-Ray para poder configurar esse material. Bom, criei aqui uma ceninha então para a gente poder aplicar esse material, tá? Basicamente aqui o que eu fiz foi pegar um modelo de cortina, tá? Então tenta aí trabalhar com um bloco legal, que esteja bem detalhado, enfim, no formato que você precisa. E agora vamos partir aí para a configuração desse material. O que eu recomendo que você tenha em mãos aí, tá? Além daquela textura que a gente vai usar com o desenho para fazer o recorte na geometria, eu recomendo também que você tenha uma textura de tecido, tá? Pode ser qualquer tipo de tecido aí que você quiser. E eu vou usar essa textura de tecido aqui,